Treino em Foco, análise de exercício e hoje, mais uma vez, analisando o exercício de agachamento, um exercício polêmico em alguns aspectos e o rei dos exercícios em outros aspectos. Hoje nós vamos analisar no agachamento a questão da angulação para realizar o agachamento. Até que ângulo eu devo realizar a fase descendente? Eu devo descer até 90 graus, mais 90 graus ou eu devo descer a fundo? Existem vários critérios para serem analisados. Hoje nós vamos focar em um desses critérios. Logo depois da vinheta, eu converso com você. Bom, pessoal, como eu já expliquei, hoje nós vamos analisar o exercício de agachamento e dentro do exercício de agachamento a angulação para se fazer esse exercício. Eu estou aqui com a Suzy, ela vai nos ajudar a interpretar hoje um dos critérios para identificar até que ângulo nós devemos prescrever para o nosso cliente o ângulo descendente de descida para a realização do agachamento. Então o que a gente vai fazer inicialmente aqui com a Suzy? A Suzy vai entrar na posição de frente para mim, né, Suzy? Na tua posição natural de execução do exercício. Ela vai executar o exercício naturalmente, normalmente, e eu vou chamar a atenção de vocês para um detalhe. Como nós temos o fundo preto, a Suzy tem uma pele bem clara e a calça também tem um contraste bem grande com esse fundo preto, vai ficar bem fácil nós percebermos a curvatura de lordose lombar da Suzy e principalmente o posicionamento pélvico da Suzy. Nós vamos tentar interpretar agora como é essa curvatura de lordose lombar e como é esse posicionamento pélvico durante o exercício de agachamento da Suzy, normal, natural. Então, Suzy, pode entrar na tua posição normal e executar o exercício, tá? Pode fazer lá. Isso. Vamos executando aí, né? Só com o peso do corpo, a Suzy está executando o exercício natural, normal dela. Eu quero que vocês foquem a análise na curvatura de lordose lombar e no movimento pélvico, se existe ou não. Agora eu vou pedir para a Suzy agachar até os 90 graus, segurar um pouquinho, pode descer, aí voltou, Suzy. Isso, quero que tu restrinja a amplitude de movimento, até aí voltou, isso, perfeito. Percebam mais uma vez, observem mais uma vez a curvatura de lordose lombar e o movimento pélvico. Ótimo, excelente, Suzy. Agora eu quero que tu desça o máximo possível e volte. Mesmo exercício de agachamento, a mesma coisa. Desce bem baixo, ok, voltou. Continua, tranquilo. Bem baixo, percebam, foquem mais uma vez na curvatura de lordose lombar e no movimento pélvico. Vejam bem, agora eu induzi a praticante, solicitei para a praticante que ela desça o máximo possível. Isso, pode ser bem baixo mesmo, Suzy. Isso, lá embaixo voltou. Perfeito, segurou. Ótimo. O que nós começamos a perceber? Vejam bem, durante a execução do agachamento da Suzy existe um ângulo e num determinado ponto do agachamento em que ela começa a rodar a pelve em retroversão e essa rotação da pelve em retroversão começa a corrigir a curvatura de lordose lombar dela. Esse ângulo é individual para ela. Existe um momento dentro da execução do exercício da Suzy que naquele momento, naquele ângulo, ela começa a fazer a retroversão da pelve e isso retificar a lordose lombar. Aí alguém pode estar pensando, bom professor, bom João, ela pode fazer isso porque ela está sem a carga nas costas, sem a barra, sem as anilhas. Então nós vamos experimentar fazer a mesma execução, só que agora a Suzy vai executar com a barra. Beleza, Suzy? Vai colocar lá atrás. Claro que a sua barra é apenas para nós demonstrarmos. Ela vai posicionar a barra ao natural e vai fazer o agachamento, Suzy, ao natural, tá? Isso, pode continuar lá. Ótimo, bem a fundo, quero que tu desça bem embaixo. Isso, vai lá, mais uma vez. Percebam mais uma vez a curvatura de lordose lombar e movimentos pélvicos, ou o movimento pélvico. Ok, perfeito. Agora tu vai restringir um pouco, vai descer até os 90, ali um pouquinho antes e sobe, tá? Mais uma vez, observem a curvatura de lordose lombar e o movimento pélvico. Isso, ótimo, perfeito, tranquilo. Para a gente demonstrar para o pessoal, está excelente. Vejam bem, pessoal, o que a gente, se vocês prestaram bem atenção, a gente consegue perceber que a Suzy tem um momento do agachamento, tanto com a barra quanto sem a barra, que ela começa a fazer essa retroversão da pelve e começa a corrigir essa lordose lombar. Quando ela começa a corrigir a curvatura lordose lombar, tira a curva normal, fisiológica anatômica da coluna vertebral na sua região lombar do ideal.
Quando se tira e se perde essa curvatura de lordose lombar, nós fragilizamos a coluna vertebral. Ela tem menor capacidade anatômica e biomecânica de suportar cargas axiais. Cargas axiais é o exemplo da barra que nós colocamos sobre o trapézio da Suzy para executar. Então essa carga axial ela pode ser danosa para a coluna vertebral numa situação em que a coluna vertebral esteja fragilizada. Quando que ela está fragilizada? Quando a Suzy roda a pelve em retroversão e retifica essa lordose lombar, que ficou, acredito que claro no vídeo que nós estamos demonstrando para vocês. Então vejam bem, até que ângulo a Suzy deve agachar nesse momento para as condições atuais de capacidade de execução dela, coordenativa e de manutenção da postura correta para o agachamento. A Suzy deve buscar um ângulo de agachamento tal imediatamente antes do movimento pélvico de retroversão começar a acontecer. Ou seja, quando eu solicitei para ti fazer aquele movimento mais curto, a ideia de nós passarmos, para quem está nos assistindo, é justamente isso. É o ângulo, eu tenho que interpretar, eu como educador físico, qual o ângulo que imediatamente abaixo daquele ângulo começará a existir a retroversão pélvica. Muito bem. Para esse momento, para as condições da Suzy, ela deve agachar até esse ângulo. Ou seja, ela vai agachar até um ângulo tal que permita ela manter o equilíbrio da pelve no plano sagital, ela não vai fazer a báscula com a pelve em retroversão, e isso vai manter as curvaturas anatômicas fisiológicas naturais, normais da coluna vertebral, principalmente, particularmente na região lombar da coluna vertebral. Consequentemente, mantendo uma capacidade forte da coluna vertebral em receber cargas axiais. Bom, isso é um primeiro momento, essa é a discussão do ângulo de agachamento, é individual. Cada pessoa, no caso, que perca o equilíbrio pélvico, deve ser verificado, pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo, qual é esse ângulo, e antes de entrar nesse ângulo de perda do equilíbrio pélvico, nós devemos limitar o movimento até esse ponto e aí voltar com o movimento ascendente. Então, fase excêntrica até o ponto imediatamente antes de começar a rodar a pelve e retomar a fase concêntrica do movimento, fase descendente e ascendente do movimento. Bom, vejam bem, agora um outro aspecto. O que nós podemos fazer para que a Suzy melhore essa condição do agachamento? Primeiro, ela treinar o agachamento tentando com a consciência corporal mentalizar e evitar esse movimento, olhar no espelho e tentar perceber quando que esse movimento começa a ocorrer e tentar evitar esse movimento. Esse é um primeiro ponto, uma parte de consciência corporal. Mas principalmente conversando com o namorado da Suzy, que é acadêmico de educação física, ele já fez alguns testes com a Suzy. E ele percebeu nesses testes de flexibilidade que a Suzy apresenta um alto encurtamento de cadeia posterior, principalmente em isquiotibiais e glúteo máximo. Então, esses encurtamentos nessa musculatura, muito provavelmente são a causa dessa perda do equilíbrio pélvico no final da fase excêntrica, quando ela começa a rodar a pelve. Por falta de uma flexibilidade adequada de glúteo máximo e isquiotibiais, quando se encontra naquele final do movimento de flexão de quadril, que eu exijo uma maior flexibilidade de glúteo máximo e isquiotibiais, eu não consigo encontrar naquela condição muscular essa flexibilidade. O músculo não consegue ceder, não permite que a pelve se mantenha então equilibrada e aí traciona a pelve em retroversão. Ou seja, isquiotibiais e glúteo máximo acabam rodando a pelve em retroversão no final do movimento por falta de flexibilidade, muito provavelmente, já que o namorado da Suzy, o Jair, acadêmico de educação física, fez esses testes com ela e identificou esse processo. Então, no vídeo de hoje, pessoal, fica duas mensagens básicas do Treino em Foco. Primeiro, até que ângulo eu devo agachar? Ângulo imediatamente anterior à perda do equilíbrio pélvico. Esse é um aspecto. Esse é o aspecto do momento. O que eu posso fazer para melhorar esse aspecto? No caso da Suzy, o identificado muito provavelmente seja uma questão de flexibilidade dos retroversores, glúteo máximo especificamente isquiotibiais, que deve ser trabalhado por um período de tempo, uma periodização para esse trabalho, e dentro dessa periodização identificar durante um mês e meio, 2, dentro do mesociclo de trabalho, se já haveria uma melhora da capacidade de execução. Havendo essa melhora da capacidade de execução, significa o quê? Que o trabalho de flexibilidade executado melhorou as condições desses retroversores, que se encontram encurtados, melhorando a competência coordenativa da Suzy em executar de forma adequada o exercício de agachamento, conseguindo descer mais a fundo, mais abaixo, sem haver a retroversão pélvica. Então essa é a lógica que nós devemos pensar, raciocinar sempre no treinamento, e fica essa lógica do Treino em Foco para vocês hoje, na série Treino em Foco, análise de exercício, discutindo uma questão bem importante
de o que algumas pessoas consideram o rei dos exercícios, o exercício agachamento. Eu agradeço muito a Suzy pela disponibilidade, por ajudar a gente a mostrar para o pessoal como funciona essa estratégia, te agradeço muito. E eu me despeço de todos os seguidores do Treine Foco. Até a próxima semana, um grande abraço, a gente se vê. E fase concêntrica do movimento. Então vejam bem, posicionei, alinhei meus membros inferiores, estou com o joelho estendido, a coluna alinhada, faço uma flexão do cotovelo e extensão do ombro, e agora eu faço uma extensão do cotovelo e flexão do ombro, mantendo o alinhamento